conselho escolar. Vocês também têm os técnicos, professor Enos, a Emily, a Ana, a Cláudia, para dar o suporte a todos que forem se manifestar pelo chat, para que a Marli e a Cláudia possam fazer a resposta em tempo real com vocês, tá bom? Tá certo, então, Giovana, a gente vai iniciar, né? Eu quero dar bom dia também a todos os presentes, né? Que estão se disponibilizando a estar aqui nesse momento em busca de conhecimento para poder gerenciar melhor o conselho escolar das suas escolas. Eu vou passar a palavra para a Marli, para ela também dar as suas boas-vindas. Marli? Bom dia a todas. Estão me escutando? Ok, Marli. Eu tentei fazer aqui, ligar pelo notebook, porque estava oscilando muito aqui meu celular. Mas vou tentar aqui, né, levar. Não consegui pelo notebook, professor. Tem alguma coisa, não tem nada conectado nele de microfonia, mas ele dá uma mensagem dizendo que o microfone está bloqueado. Enfim, então agora ele vai ficar bloqueado mesmo. Bom dia a todos. Será que a gente já pode começar? Já podemos. Tá, então, eu sou a Marli, trabalho na CAEC com conselhos escolares, junto com a Cláudia, a coordenadora Giovana, e eu coloquei alguns temas para ser abordados aqui. Eu não sei como é que fica melhor eu falar tudo e depois vocês fazerem as perguntas, ou então vocês vão interrompendo aí as meninas vão me passando as perguntas para me responder. Não sei como é que fica melhor. Não, acredito, Marli, que a gente pode, por exemplo, já começar essa questão da constituição do conselho, principalmente agora nesse período de pandemia, a gente pode iniciar aí. E aí, se houver dúvidas em relação a isso, a gente pode, o participante pode levantar a mão e a gente já pode direcionar alguma coisa nesse sentido. Tá certo, então eu vou começar. Bom, eu só queria lembrar aqui um pouquinho o que é conselhos escolares, que são órgãos colegiados, né? Então, quando a gente se fala em colegiado, subtende-se que não é só uma pessoa que vai estar no comando do conselho escolar, não é só o diretor da escola, nem um professor. É um colegiado formado que a gente chama assim, uma diretoria mínima, tá? Uma pergunta, toda escola deve ter? Sim, mas sem aquela obrigatoriedade, tá? Porque a gente sempre escuta assim, ninguém quer participar. Realmente, ninguém é obrigado a participar. Mas aonde é que é a falta de importância disso? É que sem conselho escolar, a escola fica prejudicada. Ela não vai buscar os recursos federais, que é via conselho escolar, para poder se desenvolver melhor na área pedagógica. Não é só na área pedagógica, é na área administrativa também, mas fica mais prejudicada na área pedagógica. Por quê? O conselho escolar existe porque existem alunos, né? É um valor que a escola recebe, uma renda per capita por aluno. Então, aonde é que está a importância de se ter conselho escolar? É o recurso que a escola vai receber. Porque, se não tiver conselho, ela fica só dependente do recurso que o Estado designa para o diretor da escola administrar a escola. E a gente sabe que não é um valor tão elevado. Ajuda mais na parte administrativa, mas a parte pedagógica fica prejudicada. Então, a gente sempre incentiva a escola, no caso aí, a direção da escola,
a fazer aquela sensibilização da comunidade, tá? Para que mostre a importância de se ter um conselho escolar. Porque senão fica difícil trabalhar, né? Sem recurso. Então, como é que se faz a sensibilização? Fazendo as reuniões com os grupos, né? No caso aí, professor, aluno, pais de aluno, comunidade, em torno da escola, enfim, a própria escola, porque a gente sabe de pessoas que trabalham em secretaria de escola que não querem participar. Aí fica um pouco difícil, porque às vezes a escola já é pequena e se ninguém se pronunciar, se colocar à disposição do conselho, aí já fica um pouco difícil. Mas o comando, quando a escola não tem conselho, quem puxa é o diretor da escola, tá? Então, a gente vai também dizer que não precisa ser um conselho tão grande. A gente sabe da dificuldade da escola, às vezes é uma escola pequena. Então, para ter conselho, tem que ter uma formação mínima, tá? Tem que ter uma diretoria mínima. Então, digamos assim, se não puder fazer via eleição, deverá fazer via convite. E aí faz por aclamação, tá? Então, a estrutura mínima, que deverá ter um conselho: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e 3 conselheiros fiscais. Diretor e vice-diretor já é membro nato, ele não precisa passar por eleição nenhuma. Na verdade, eles já fazem parte, eles podem assumir qualquer cargo dentro da diretoria, tá? Eles participam de todas as reuniões de conselho, porque eles já são membros natos, tá? Então, não precisa estar sendo escolhido por eleição, por aclamação, não. Eles têm que participar, porque são membros natos. O diretor da escola, isso sempre aparece nas nossas reuniões, tudo essa dúvida. Ele pode ser presidente? Pode. Ele pode assumir qualquer cargo, o diretor da escola. Tanto o diretor quanto o vice-diretor, tá? Por ele ser membro nato, ele pode assumir qualquer cargo. E hoje em dia, baseado no estatuto que está em vigor, é até importante ele assumir um cargo de presidente ou vice-presidente, porque ele, não sendo presidente, ele vai ter que participar na ata, ele vai ser incluído na ata, porque ele vai assinar o cheque junto com o presidente, tá? Então, ele tem que estar os dados do diretor da escola, tanto na ata quanto no estatuto, para quando for registrado no cartório e levado ao banco, o banco está identificando quem é o diretor da escola, porque lá eles vão verificar que no estatuto quem assina cheque é presidente e diretor, tá? Então, a gente sugere até aqui que quando as escolas estiverem fazendo suas reuniões, os diretores e vice-diretores já se prontifiquem a assumir essa posição dentro do conselho, se não houver nenhum problema, né? Quando a gente fala em nenhum problema, é no problema financeiro mesmo. O CPF tem que estar ok, porque senão vai ter problema no banco. A gente sabe que para fazer transações financeiras, o CPF não pode estar com problema no Serasa. Eu só cito o Serasa porque o SPC, ele é ligado à parte comercial. Geralmente, os bancos, eles consultam o Serasa. Então, é importante, pelo menos, que o CPF esteja em condições no Serasa, tá bom? Então, assim, eu sugiro até, a gente sempre coloca em nossa cartilha
sugerindo que o presidente ou vice-presidente seja o diretor da escola, quando não houver eleição, porque a gente sabe que quando tiver em condições normais, o conselho escolar deverá passar por eleição. Aí se fala assim, em tempos de pandemia, como é que funciona? Bom, se o conselho já tiver formado e tiver terminando o seu mandato agora, em tempos de pandemia, ou por agora, esses meses, ele pode ter uma prorrogação, tá? Como se faz essa prorrogação? Se faz um ofício para o Banco do Brasil e leva lá o pedido, né, um pedido de prorrogação. O banco, ele está ciente, né? Inclusive, eu vendo aqui essa webinário que houve aqui do FNDE, a pessoa que falou pelo Banco do Brasil falou que enquanto estiver na pandemia e as escolas não estiverem funcionando, não estiverem normalmente funcionando, esse período ele está indeterminado de renovação. Mas a gente sabe que, às vezes, por problemas internos da escola, tem pessoas que não querem participar, tá? Então, eu estou vendo aqui que o Banco do Brasil não está aceitando. Bom, então faça o seguinte, diretor ou presidente do conselho, peça por escrito isso e nos encaminhe, tá? Porque a pessoa que falou pelo Banco do Brasil foi bem clara, que a superintendência do Banco do Brasil está ciente desses problemas e que eles deverão ser comunicados. Então, façam por escrito, mandem para a SEDUC e a gente dá um jeito de encaminhar isso para a superintendência, pode ser a própria CAEC ou o financeiro da SEDUC. Essa é a determinação, tá? Pelo menos foi o que a gente escutou aqui pela fala da pessoa que falou pelo Banco do Brasil. Enfim. Então, aqui, a prorrogação, ela está, tipo, indeterminada, porque eles falam enquanto durar a pandemia. Então, oficialmente, nós estamos numa pandemia ainda. As escolas não estão funcionando ainda, normalmente. Então, considera-se que não estamos ainda no período normal, tá? Bom, eu estou lendo aqui um pequeno esquema para mim não me perder muito. Falaram também, eu coloquei aqui, recurso para registro de ata. Eu vi uma pergunta numa das consultas que fizeram para nós aqui. Qual o recurso para registro de ata? Bom, o recurso único que existe é o do PDDE, se a escola tiver, tá? Ah, mas a escola não tem recurso nenhum. Então, está bloqueada lá por falta de inadimplência, por problemas de inadimplência. Bom, então deverá ser recurso próprio. Qual é o recurso próprio? Alguém dispor a pagar essa ata e depois solicitar o reembolso da SEDUC, tá? Comprovado que no período não tinha PDDE. Isso é tudo feito um processo, passa pelo financeiro da SEDUC, e eles vão verificar lá as condições desse reembolso. É a única maneira. Tinha outra maneira? Tinha. Fazer uma rifa, fazer uma festa de São João, mas como a gente não pode, nesse período, ainda fazer nenhuma aglomeração, então era assim, esses recursos que a escola tinha a seu favor, né? Nesse período de festa junina, fazer vendas, para poder arrecadar um dinheiro e fazer o registro da sua ata. Aí a gente passa assim, depois que a escola está organizada, está registrada devidamente, ela passa por um período de registro via registro PDDE. Isso não é a CAEC que orienta, é o NUPAI, tá?
a escola deverá estar registrada ao fazer seu registro no PDDE web e interativo. Eu estou lendo aqui algumas perguntas rapidinho, tá? Depois vocês me ajudem aí. Marli, só voltando aí na questão tá. dos Olha, documentos. Vocês podem me interromper, então. Dos documentos necessários para fazer o reembolso aqui na SEDUC. Bom, a Marli explicou que é preciso fazer um processo, né? Vocês vão ter que ter esse recibo, vocês vão anexar a esse processo, solicitando o reembolso. Além do recibo, com certeza tem que caminhar também a ata que vocês fizeram lá no cartório, e o estatuto, se for isso, da Constituição do Conselho, o estatuto e ata, e recibo, e a justificativa que a época que foi feito, não havia recurso do PDDE, se eu não me engano é custeio, que faz a questão do pagamento da ata. Mas é tudo via processo para cá, se eu não me engano é para o DAF. Se houver mais alguma informação, Marli, você pode acrescentar. Lembrando que esse recibo deverá ser em original. Agora, a gente tem que verificar porque no processo com o papel que tramitava, tinha que ser o recibo em original, tá? Autenticado pelo diretor da escola. Agora, sendo o processo PAI, eu não sei quais são as orientações da GEPREC ou do DAF, mas a pessoa pode estar entrando em contato e verificar como é que se dá isso. Eu ainda não peguei, nós não pegamos nenhum processo ainda, depois da implantação do sistema PAI, não chegou nenhum processo, ou se chegou, a gente encaminhou para a GEPREC e eles deram a devida orientação. Eu não sei como é que fica. Por que o recibo tinha que ser em original? Para a SEDUC fazer a sua devida prestação de contas no Tribunal de Contas, tá? Então, isso aí, depois da implantação do PAI, eu não sei como é que fica isso. Mas o GEPREC e o DAF devem ter alguma orientação. Eu coloquei aqui, porque eu estou lendo aqui um esquema. Ata e estatuto. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ata e estatuto. Bom, se as escolas, nós deveremos, o que está em vigor ainda? É ainda a ata que está desde 2017, tá? Que foi aprovada aqui pela SEDUC. Então, eu apenas vou me atentar aqui para um item, o artigo 4º, que é o que fala do artigo 4º? Ele fala do manuseio do recurso feito no caso aqui, é que o presidente é que fará o manuseio do cartão, do PDDE, tá? Só que tem escolas que a gente tem conhecimento que trabalham com cartão e cheque. Então, daí a importância do diretor da escola, ele está devidamente registrado junto com o presidente, tá? Então, eu falei anteriormente que, preferencialmente, o diretor ocupe um cargo dentro do conselho, porque ele, pelo estatuto, ele deverá ser registrado junto com o presidente no Banco do Brasil. Tá? Ele deverá ter seus dados registrados. Porque tem escolas que estão trabalhando só com cartão, mas tem escolas que não estão trabalhando com cartão, trabalham ainda só com cheque. Isso é um critério do próprio EFNDE, quem trabalha com cartão e quem trabalha com escola. Eu, particularmente, não sei qual é o critério. E tem escolas que a gente sabe, inclusive aqui na capital, que trabalham com os dois recursos, tanto cheque quanto cartão, tá? Mas
A maioria está trabalhando ainda com cheque, principalmente no interior do estado. Marli, essa questão do cheque é devido aos programas. Só é o PDDE básico que é cartão. Os demais, eles ainda são através do cheque. Eu não sei se vocês aqui participaram dos 2 eventos, dos 2 dias de evento de webinário do FNDE, que foi recentemente, 5 e 6, né? E foi colocado pela diretora do Banco do Brasil, que está em discussão, né, que os demais programas do FNDE também sejam via cartão, porque existe uma facilidade de fazer uso disso, né? Essa ferramenta, ela tem se mostrado importante, tem o gerenciador financeiro, tem o internet bank, né? E aí a gente pode, inclusive, ela colocou na palestra, na fala dela, que o diretor que pode ter o gerenciador financeiro pode cadastrar pela chave J outra pessoa para ter acesso, por exemplo, aos extratos e às documentações necessárias para a prestação de conta, né? Não necessariamente deixar tudo a cargo do presidente, essa questão administrativa da prestação de contas. Ela pode também pedir apoio de outra pessoa da escola, cadastrando essa pessoa pela chave J no Banco do Brasil para ter acesso, para retirar os extratos, para verificar tudo que é as contas do conselho. Uma vez que isso tem que ser feito mensalmente para, quando chegar o dia da prestação de contas, ter tudo em dia. Inclusive, ela fez uma demonstração lá, que é um pouquinho rápido, mas se a gente rever, tem como entender como fazer aquela parte financeira que se usa o cartão, tudinho. Eu achei um pouco rápido, mas a gente voltando e revendo dá para ver. Enfim, essa parte financeira, a gente está aqui mais para esclarecer a parte administrativa. A parte financeira, ela é orientada pela GEPREC, tá? Então, a gente pode, todo mundo tem, eu acredito que todo mundo tem contato, todos os polos têm contato com a GEPREC por conta da prestação de contas. Então, esses detalhes financeiros, a CAEC não se alarga mais aí no assunto, porque são detalhes que tem muitas mudanças. Então, primeiramente, a gente tem conhecimento pela área financeira da SEDUC, tá? Então, certas orientações ficará para a SEDUC, para a GEPREC, no caso. Então, deixa eu só ler aqui o que faltou falar. É isso. Então, a gente fala também aqui um pouquinho reforça aqui que tem gente perguntou aqui como é que se faz a eleição, tá? A eleição, pelo decreto governamental que está em vigor, no máximo, uma reunião, no máximo, dependendo do bandeiramento aí da região, 50 pessoas poderão se reunir presencialmente. Mas a gente sabe que as escolas não estão funcionando ainda. Então, essa sensibilização, se a escola fizer a opção por eleição, ela tem que ser feita via online, que às vezes se torna um pouco difícil, né? Porque você não consegue fazer contato com todo mundo. Mas se a escola, a direção da escola conseguir, não tem impedimento nenhum, tá? Se ela conseguir fazer uma organização de eleição online, tendo meios para isso, não tem problema. Se a escola tiver sem conselho escolar, ela pode fazer por aclamação. Só nesse período de pandemia, a maioria está fazendo por aclamação, tá? Pelo menos acho que a gente tem conhecimento. Por conta da escola não ficar sem conselho,
porque mesmo na pandemia, os prazos continuam funcionando para o FNDE, para o financeiro da SEDUC, na parte de prestação de contas. Então, os prazos continuam. Se a escola para o conselho, ela perde prazos, aí fica prejudicada. Então, assim, uma sugestão que se faz aqui é que, de alguma maneira, continue com o conselho. Mesmo que alguém queira sair, não sendo presidente, vice-presidente ou troca de diretor, que às vezes o diretor pode sair da escola e ir para outra escola, ou houver esse tipo de mudança interna na escola, aí sim, deverá se fazer uma ata, registrar em cartório e levar ao banco, tá? Mas se, por exemplo, sair um conselheiro fiscal, ou um secretário, ou o próprio tesoureiro, faz a substituição, registra em ata, mas não precisa levar o cartório, tá? A obrigatoriedade de registro em cartório é mudança de presidente e de diretor de escola, por conta lá do Banco do Brasil, tá? Se mudar o nome de alguém, por conta do CPF, da inscrição lá no Banco do Brasil, que deverá ser mudado, o banco vai exigir uma nova ata. Mas se não mudar, não há necessidade de registro no cartório, tá? Então, só lembrando e reforçando essa parte de renovação do conselho escolar. Do resto, o estatuto, a ata, todas continuam em vigor, tá? O modelo que a CAEC manda para as escolas, para os polos, continua tudo em vigor, tá bom? Não houve nenhuma mudança até o momento. Deixa eu ver mais aqui. Cláudia, me ajuda. Isso. A Marcileide, ela está falando aqui que o Banco do Brasil não está aceitando. Marcileide, ele não está aceitando o quê? A prorrogação? Você pode nos esclarecer sobre isso? O que é que o banco não está aceitando? Porque você precisa nos dar aqui um direcionamento para que a gente possa saber do que se trata, se não aceitando. É sobre a prorrogação? E sobre esse registro de gasto, quais são esses gastos que você está se referindo? Diana? São os gastos do programa? Porque é necessário fazer... Bom dia, não. Sim. Bom dia, não. Era na questão do registro da ata do Conselho com o dinheiro do PDDR, como fazer, se passa pelas 3 votações, se é o mesmo processo de outras compras, isso para pagar o registro no cartório. Não tem que passar por isso, até porque nos municípios é mais difícil ter mais de 2 ou 3 cartórios, né? Há municípios que só vão conter um. Não é necessário fazer essa questão dessa pesquisa de cotação para registro de ata. Porque muitos municípios, às vezes, só tem disponível um cartório, 1 ou 2. E geralmente só um que é de registro civil, e o outro pode ser de outro tipo de registro, entendeu? Não é necessário. Obrigada. Na verdade, o registro da escola, do conselho escolar, ele é feito, às vezes, no mesmo cartório a qual ele já é registrado, tá? Então, às vezes, o município só tem um cartório de registro de documentos. É nesse cartório, tá? Que a escola já está registrada naquele cartório. Então, ele vai lá e faz o novo registro. Tem mais alguma pergunta? Foi sobre a questão... tá. Sobre a questão do Banco do Brasil. A Marcileide, ela se encontra? Ela pode nos esclarecer se é em relação à prorrogação que o Banco do Brasil está questionando? Porque se houvesse questionamento, é melhor fazer...
Sim, Marcelene? Sim, bom dia. Bom dia. É sim, em relação à prorrogação. Quando eu fui ao Banco do Brasil, da agência de Abaetetuba, que eu fui perguntar, né, o que é que eu tinha que fazer por conta da prorrogação do Conselho Escolar, porque estava vencendo, o Conselho estava vencendo, e por conta da pandemia nós não conseguiríamos fazer assembleia para a eleição de novos membros. E aí eles disseram que não foi repassado nada para eles pela SEDUC, então que eles não estavam sabendo de nenhuma prorrogação. Aí eu até passei para o rapaz que está recentemente agora na Úlio Barros, eu acredito que ele até está na reunião, eu até comentei com ele a respeito disso, ele disse que iria passar para a SEDUC. E aí nós tivemos que fazer uma nova eleição, estamos no processo, né? Mas fizemos na reunião via Meet, algumas pessoas foram reeleitas, outras nós trocamos, e estamos no processo, porque o banco, quando eu fui lá, eles disseram que não tinham conhecimento desse edital de prorrogação do Conselho Escolar. Marcelene, você sabe informar para que setor da SEDUC foi encaminhada essa questão? Não, eu não sei se foi encaminhado, porque eu conversei na terceira URI com o Barros, coloquei a situação para ele, e ele me disse que encaminharia a SEDUC, não sei se ele encaminhou, né? Mas aí eu não fiquei esperando, não, eu fiz a reunião do conselho, eu fiz uma live e tentei levar para frente, fazendo mesmo todo o procedimento de eleição e tudo, porque a gente fica no banco, o banco, sinceramente, ele dificulta muito para a gente, então eu disse, eu vou ficar esperando, eu vou perder prazos, a gente tem verba na conta, tem muita coisa para movimentar, e aí não tem como ficar esperando pelo banco mais, ficar esperando respostas, a gente vai agir. Aí nós fizemos reunião online e estamos no processo. A ata está no cartório já para registro. Certo. Bom, o que a gente pode estar ajudando nessa parte é entrando em contato com o financeiro da SEDUC, né, GEPREC ou DAF, e verificando o que fazer nesse caso, que algumas agências do Banco do Brasil estão colocando essa dificuldade. E nós temos aquele comunicado eletrônico do FNDE que prorroga o prazo. E eu vou até rever o webinário para verificar se eles colocaram algum contato que a gente possa estar fazendo diretamente, ou tem que ser o financeiro da SEDUC. Marli, deixa eu ajudar aqui. Maravilhosa. Eu sou Giovana aqui, estou coordenando a CAEC, junto com a Marli, a Cláudia, a Emily, professor Enos, a Ana, a Maria. A reunião anterior foi cancelada que não houve quórum, então eu entrei aqui, tá? O que a gente precisa? Ao ir ao banco, a gente precisa levar um ofício falando do prorrogamento e anexo ao comunicado 11. Esse comunicado 11 ele foi expedido pelo FNDE para todas as unidades executoras que estão dentro daquela prerrogativa das atribuições do Conselho Escolar. Né? Então, assim, o que a gente percebe? Que falta uma comunicação aí da Superintendência do Banco do Brasil com as demais agências, porque cada gerente, ele cria dificuldade mesmo, tá? E às vezes não é nem por maldade, ele não tem o conhecimento e não se esforça para buscar o esclarecimento. Então, assim, o comunicado 11 do FNDE, ele ainda continua válido. Isso foi dito na live recentemente. Continua válido. E isso a gente já enviou para vocês. A gente vem enviando a cada encontro que a gente faz, porque a gente sabe que no e-mail são muitas informações e fica lá para baixo. Então, a gente acaba sempre que mandando para ficar essas informações fresquinhas lá na caixa de entrada. Mas é preciso. Eu coloquei aí no chat o nosso contato, fique à vontade. Eu sei que o fluxo é escola URI, para depois chegar na sede. Mas tem coisas que precisam urgentemente
de uma resposta ou pelo menos de uma orientação. Está aí o nosso e-mail, está aí o nosso telefone de contato, tá? Vocês podem também... Eu disponibilizei aqui o link desse comunicado, porque esse comunicado ele tem que ser levado junto ao banco com o ofício solicitando a prorrogação, né? Inclusive, a gente, enquanto CAEC, né, Cláudia, a Marli e as demais colegas, nós, enquanto CAEC, nós colocamos um texto de orientação para este ofício. Então, vocês, a gente mandamos para a URI, tá? Para que a URI encaminhe a cada escola. Então, lá nós mandamos um texto para o ofício informando a prorrogação e um texto orientador informando quando há mudança de membro para o próprio colegiado, né, poder se organizar na hora que sai algum membro por algum motivo. Tá? Então, tudo isso a gente procura enviar para vocês, para ajudar. A gente está aqui para nos auxiliar. Então, tudo isso a gente informa para vocês por meio do e-mail da URI que nós temos. Tá? Pode continuar, Cláudia. Cláudia. Meu microfone estava desligado. Assim, a gente já falou aqui da questão da constituição do Conselho e das demais situações que a gente tem que fazer para que ele seja registrado no banco, no cartório. A gente tem que fazer todos esses passos, né? Mas depois desses passos, a gente tem outras obrigações relacionadas à questão do conselho, a partir do momento em que a gente assume ser conselheiro, né? Não se restringir o conselho ao presidente e ao vice-presidente. Não restringir o conselho apenas às reuniões de aprovação de ata das contas do conselho. Mas o conselho ele precisa ter uma rotina também administrativa, né? O conselho não é composto apenas de uma pessoa, né? A gente faz um colegiado e esse colegiado em si precisa tomar a frente desse conselho, dividir as tarefas, né? Por exemplo, um pai, uma mãe, um aluno, né? Por que eles não poderiam participar, por exemplo, de uma pesquisa de preço? Por que não se orientar nesse sentido? Por que deixar só na mão do presidente do conselho? Como eu falei para vocês na questão lá da prestação de contas, reunir a documentação. Por que deixar só na mão do presidente, só na mão do vice-presidente? Por que não fazemos um grupo? A gente não sabe como é que faz. Por que não fazemos um grupo de estudo? Vamos nos deter aqui. Como é que se faz a prestação de contas? A gente tem dúvidas? Vamos atrás da informação. O FNDE, ele disponibiliza uma série de materiais, de tutoriais. Ele tem um canal no YouTube com vários vídeos, inclusive vídeos curtos. Tem vídeo de prestação de conta, tem vídeo do SIG-PC. Tem uma série de tutoriais que podem estar sendo trazidos para as discussões do Conselho. O Conselho ele precisa fazer uma agenda. Vamos fazer uma agenda de reuniões ordinárias, e quando houver as extraordinárias, para fazer essas discussões, desenvolver um grupo de trabalho. Isso tudo facilita para que o Conselho consiga não ser pesado para nenhuma das partes, para não sobrecarregar somente uma pessoa que está à frente do Conselho. É importante fazer isso. Eu acredito que cada um aqui mantém, agora nesse período de pandemia, grupos de WhatsApp com pais, com alunos, com os professores, com os profissionais da sua escola. Essa pandemia veio trazer essa ferramenta online, né, uma série de aplicativos que são disponíveis, que a gente pode fazer uma reunião, se não dá para ser de 1 hora, pode ser 30 minutos, conforme for a disponibilidade de cada um, para que a gente possa estar se reunindo sobre isso. Eu sei que participar do conselho, você está assumindo mais responsabilidade, são mais situações que envolvem recurso, né? E esse recurso ele precisa ser gasto de acordo com o que versa as resoluções da FNDE. Existe a questão das prestações de conta, existem as questões
dos impostos, da questão fiscal do próprio Conselho, que ele precisa assumir. Então, todas essas tarefas, elas precisam ser divididas. Ela não precisa ficar exclusivamente direcionada ao diretor, ao presidente do Conselho. A gente precisa ter em mente que gerenciar hoje não é centralizar, é você delegar responsabilidade, delegar tarefas. Quem participa de conselho sabe que os conselhos, eles têm em seu regimento a formação de grupos de trabalho, porque o grupo de trabalho, ele vai justamente dar essa otimização do conselho. A gente precisa tomar frente disso. São muitas resoluções que a FNDE tem. Para cada programa que ele disponibiliza, existem as resoluções, que lá são as regras, né, de como é que se faz, o que é que tem que fazer, o que tem que prestar conta, qual o valor do recurso, quais são os critérios. Então, tudo isso de informações, elas estão nas resoluções. E se a gente não tem conhecimento dessas resoluções, a gente vai ter uma administração do conselho mais difícil, porque a gente não sabe por onde vai nem por onde veio, né? Então, se a gente não se apropriar desse conhecimento, vai ficar mais difícil a gente gerenciar. E o importante é que a gente tenha em mente que é um colegiado, e como colegiado, ele deve se portar. Marli, se você quiser fazer uma acréscimo. Na verdade, é isso que a Cláudia falou, tá? O conselho, ele não é, ele é a parte difícil que eu acho do conselho, é essa parte de prestação de contas, essa burocracia necessária que é imposta pelo FNDE, tá? Por que a gente chama necessária? Porque são recursos federais que deverão ser utilizados a favor do aluno, tá? Então, só existe esses projetos, só existe esse recurso por causa do aluno, tá? Em favor do aluno. Então, há necessidade de controle, por isso que há esses controles colocados através das resoluções do FNDE, como o GEPREC, nas colocações do GEPREC, eles sempre colocam, tá? E há digamos assim, uma certa dificuldade que a gente encontra, porque a gente escuta as pessoas dizerem, eu não sou contador, eu não sou administrador, eu sou professor. Essa é a dificuldade. Mas a gente sempre coloca também que se você assume o conselho, tem essa dificuldade, você tem que procurar as informações, tá? Para fazer uma prestação de conta. Se você é presidente do conselho, precisa fazer através de uma reunião, digamos assim, uma necessidade que a escola está passando, ou uma compra, uma decisão de compra, você está em dúvida, quer custeio, quer capital, primeiro faça contato com o setor financeiro, a GEPREC. Olha, está acontecendo isso, a gente decidiu isso. Porque depois que a compra é feita... já era. Exatamente. Aí já fica a dificuldade de fazer aquela famosa justificativa lá para a prestação de contas. Então, eu sempre sugiro assim, façam a reunião, tomem as decisões de compra para aquele projeto que veio autorizado para a escola, um projeto que precisa fazer uma compra de um determinado material, ou aquele recurso do PDDE que é destinado a pequenos reparos na escola, pequenos reparos, porque não é construção, tá? Você precisa trocar alguma luminária, algum problema, se o recurso existe, ele está ali à disposição para ser usado. Eu acho que nesse ponto não há muita dificuldade, tá? É só saber
o que é custeio, o que é capital. Agora, surgiu um problema de alguma coisa que precisa ser comprado, ou tipo assim, nós fizemos um projeto pedagógico na época e não contemplava um material lá, mas o projeto necessita atualmente. Eu posso comprar? Bom, a dúvida é, consulte a GEPREC ou o financeiro. Lá eles tiram esse tipo de dúvida, tá? Por quê? Existe ainda projetos fechados, que só pode ser utilizado aquele recurso para aquele projeto, através daquele planejamento, enfim. É como a gente costuma dizer, projetos fechados. Ah, mas aí sobrou dinheiro, eu posso estar reutilizando para outra coisa? Sim, pode, agora pode, desde que se faça uma justificativa, tá? Então, todas essas dúvidas financeiras, antes da escola prosseguir numa compra ou em tipo sobra de recurso, consulte a GEPREC, tá? Eles vão estar orientando, pode fazer, não pode fazer, por conta da prestação de contas, tá? Então, é só essa orientação que a CAEC dá, porque a gente sabe que quando chega o recurso, a escola ela tem necessidade logo de utilizar. Quando ela está certinha, com a prestação em dias, tudo, e já pode utilizar, o que ela vai fazer? A diretoria vai se reunir, vai colocar na reunião a necessidade da compra. Também lembrando que a diretoria ali que está formada, os membros, eles são representantes de categorias, tá? Então, quando se vai para uma diretoria, para uma reunião de diretoria, os representantes já têm que trazer as necessidades daquela categoria, tá? As decisões daquela categoria, tá? Para poder ser discutido nessa reunião. E aí sim, a partir daí, fazer as tomadas de decisão, de compra, de início de projeto, de como vai se dar o projeto, enfim, tudo que vai ser necessário para tocar o barco para frente, né? Usar o recurso e colocar em prática o projeto que foi ali aprovado para a escola. Então, a gente coloca assim essas orientações práticas porque é o que acontece no dia a dia, tá? A gente sempre escuta falar assim, tem um recurso, mas eu não sei como usar, é melhor não usar. Aí você vai estar prejudicando ali a comunidade. A gente chama comunidade é os alunos, tá? Porque o recurso veio para o aluno, tá? Se a escola precisa de um ventilador ali para o professor dar uma boa aula, um ar-condicionado, isso ali vai facilitar a vida tanto do professor quanto do aluno. Se o recurso veio para utilizar para projetos pedagógicos, aí é que está. Não tem que ter medo de utilizar. É só consultar antes o que foi, o que está no planejamento desse projeto, tá? Porque quando o dinheiro ele fica parado... Sim, pode falar. Estão perguntando aqui sobre usar os recursos do PDD para realizar o pagamento da DCTF, da RAIS e da ECF. A gente sabe que, conforme as instruções da resolução, não é permitido pagar impostos com o recurso do PDDE. Isso. É verdade. Não pode. Nem contador. Nem contador. Então, é isso que eu estou lembrando às pessoas, que antes de utilizar, se você tiver dúvida, consulte o financeiro, tá?
porque eles têm lá toda uma orientação do que pode e não pode gastar. Inclusive, eles, lá quando eles têm uma senha específica, eles sabem qual é o recurso, qual o valor do recurso e qual o destino daquele recurso, tá? Então, eles podem orientar melhor o que pode gastar no que não pode gastar, tá bom? Então, é só uma dica que a gente dá aqui, porque a CAEC, ela não é o setor específico para dar esse tipo de orientação financeira, tá bom? Então, até nós, da CAEC, às vezes a gente tem umas dúvidas. Então, a gente, quando chega processos para nós, vindo aí dos polos ou das escolas, que se relaciona a financeiro, a gente encaminha para lá. É como eu costumo dizer, eu posso saber de algumas coisas, porque a gente participa aqui de reuniões, sei orientar até, mas não é papel da CAEC orientar na parte financeira, tá? Porque, de repente, muda alguma resolução, alguma ordem, alguma metodologia deles lá, específica da GEPREC, e aí a CAEC pode ser responsabilizada em estar dando uma orientação que já nem está mais sendo feita lá, tá bom? Então, não é que a gente não queira dar essas informações ou que a gente não saiba, mas é uma orientação específica do financeiro. Porque pode ocorrer da escola fazer alguma coisa no sentido financeiro dado pela CAEC e a gente acabar prejudicando a escola, tá? Porque chega na GEPREC e dizer, não, você foi orientada por quem? Não, pela CAEC. Não, mas não se trabalha mais assim, desde o ano passado. Então, a escola pode ser prejudicada na prestação de contas, tá bom? Então, qualquer processo que chegue na CAEC, a gente encaminha para a GEPREC, tá bom? Ou vocês podem estar mandando diretamente para a GEPREC. Então, é isso, é só para lembrar esses detalhes aí da parte financeira. Estão falando aqui sobre essa questão da responsabilidade da SEDUC em relação ao apoio, né, técnico e financeiro. Acredito que a SEDUC ela tenha que ser chamada nesse sentido por cada um que sentir essa dificuldade dentro dos seus conselhos. Formular processo para que possa ser respondido adequadamente. Porque se a SEDUC não está respondendo a essa função, que inclusive é dentro realmente de uma resolução, que ele deve apoiar técnica e financeiramente, inclusive nós estamos fazendo tratativas com o Ministério Público em relação a isso, inclusive foi colocada essa questão do contador, juntamente com a parte financeira, né? O DAV, ele está fazendo essas reuniões juntamente com o Ministério Público para verificar essa questão do contador, desse apoio, né? Temos que aguardar do que vai resultar essas tratativas, se haverá algum posicionamento oficial da Secretaria nesse sentido. Em relação a recurso, como é que a escola vai pagar, no caso, esses impostos, Magui? Essa é uma dúvida que está sendo colocada aqui, né? Eu acredito que isso depende muito lá da questão de como a escola faz a contratação dos seus serviços, né? Que provavelmente é relacionado a isso, a forma como a escola está fazendo essa pesquisa de preço e nessas compras vai incidir esses demais impostos, essas obrigações. Porque se a escola não fizer uma contratação que vai gerar esses impostos, né, que vá, no final, ele só precise depois declarar uma negativa, uma intenção, é importante estar fazendo isso na pesquisa de preço, contratar serviço, comprar produtos,
que não venham cair a incidência de impostos, apenas que você vá só declarar via nota fiscal lá o serviço, sem precisar ter que fazer um pagamento de impostos extras em cima daquela compra, em cima daquele serviço. Marli? Eu estou vendo aqui uma pergunta, eu vi uma pergunta rapidinho que passou aqui. Qual o papel da CAEC? Tá? Então, eu costumo lembrar que o papel da CAEC não é financeiro, tá? É organizacional, na orientação organizacional de conselho escolar, na parte de orientação do que pode e o que não pode, dirimir dúvidas na parte de eleição de conselho escolar, na parte de eleição de direção de escola, tá? Por quê? A eleição de direção da escola só é possível se o conselho escolar estiver ativo, tá? Então, perpassa por aquela lei que está em vigor sobre eleição de escola. Então, o papel da CAEC é dirimir, é analisar processos que não sejam financeiros, sejam organizacionais, de formação de conselhos escolares e de eleição de direção. Então, esse é o papel da CAEC, que eu vi uma pergunta aí, tá bom? É porque eu não estou conseguindo ler direito aqui as perguntas, estão passando rápido e alguém tem que me ajudar, se tiver alguma pergunta, fazer a pergunta para mim poder estar respondendo. Aqui eu vi rápido essa pergunta. A gente sabe que a escola, que inclusive foi a Gina que colocou, né, que a escola antes ela tinha como realizar os eventos para adquirir recurso para ela. Mas a gente está nesse período de pandemia, né? Aí a questão sempre fica essa, porque acredito que seja um dos problemas também do Conselho, de como arcar com dívidas que, uma vez que não é permitido usar esses recursos para pagá-las. Em termos de pandemia, que a escola não está funcionando, a renovação do Conselho só se dá por aqueles 2 casos que eu falei. Não, mas é em relação à questão da... Como eu falei, em questão de ter recurso para custear outras situações. Pagamento de ata, no caso. Não pagamento de ata. No caso, eles estão falando realmente em relação aos impostos. Não tem como. Infelizmente, não tem como. A única coisa que existe é quando... Eu acho que esse pagamento de imposto são das taxas, no caso, né? Isso. Das taxas que se formaram por conta do tempo que não foi feito essas declarações. Então, eu não sei como é que isso está sendo orientado pela GEPREC, tá? Porque a GEPREC, ela estava agendando, eu não sei como é que está esse cronograma da GEPEC. Então, isso deverá ser respondido pela GEPEC. Eu não sei como é que eles estão orientando nessa parte. Inclusive, caso os professores aí, conselheiros, estejam em dúvida, entrem em contato com a GEPREC, porque eles têm a orientação, inclusive, em relação à Receita Federal, tá? Eu, particularmente, estou tentando entrar em contato com a Receita Federal e não consigo. Eu não consigo nenhum contato. Eu vou ter que ir lá na Receita, resolver um problema particular. Porque o agendamento que eles colocam aqui para a gente não está funcionando. Então, se for problemas de pagamento de dívida referente à Receita, é feito diretamente com a Receita. Agora, qual o trâmite que a GEPREC está dando, se eles têm algum contato com a Receita, só eles para dar essa resposta aí, tá bom? Bom, as dúvidas que a gente houver aqui em relação a essa questão fiscal, financeira, a gente vai estar formulando elas
para que o próprio GEPREC possa já ter ciência de que as URIs, elas estão com essas dificuldades, que possa se posicionar. Por exemplo, aqui alguém está pedindo um apoio em relação ao E-Social. Realmente essa questão é social, as obrigações acessórias que chamam, né, são situações que a diretoria financeira, a partir das suas coordenações, dos seus departamentos, ela deve orientar de como deve ser esse procedimento, entendeu? Então, a gente tem que encaminhar cada uma dessas situações fiscais e financeiras e contábeis ao setor competente, que é a diretoria financeira, e de lá ela vai distribuir para as suas demais gerências. Uma das gerências das fases pode ser o GEPREC, porque aí ele trata de várias situações relacionadas ao programas do PDDE. O que a CAEC pode fazer nesse sentido de ajudar aí quem está fazendo as perguntas? É anotar tudo ou tirar daquele formulário que foi enviado para a CAEC as dúvidas, selecionar lá se foi a escola, se foi a URI, tá? E passar para a GEPREC. E a GEPREC entra em contato aí com a escola ou com a URI, tá bom? A gente pode estar encaminhando para a GEPREC essas dúvidas. E eles entrarão em contato. Eu não sei como é que está sendo o agendamento deles lá. Estava tendo um agendamento de atendimento. Então, a gente pode estar encaminhando e a gerência lá faz um agendamento para estar tirando essas dúvidas aí das escolas ou dos polos, tá bom? A CAEC ajuda nesse sentido aí de estar encaminhando para lá. Eu disponibilizei aqui no chat, tá, alguns links que vocês podem estar acessando, né, que são de materiais, são dos tutoriais que o FNDE disponibiliza, né, que vocês podem estar fazendo como material de estudo do próprio conselho. Sempre orientando que é importante que se compartilhe as demandas do conselho com seu colegiado, que o presidente e o vice-presidente do conselho não assumam para si unicamente a responsabilidade de conduzir o conselho, né? Há muitas questões que podem ser divididas com os demais membros, né? Até mesmo nesse período agora de pandemia. A gente está com as ferramentas online que podem ser utilizadas, a gente pode estar fazendo essas discussões, tirar um tempo, né, reservar um período na semana, quinzenal ou mensal, para que a gente possa estar resolvendo essas questões. O importante é que a gente não acumule, principalmente, essas questões que são mais obrigatórias, que precisam que tem prazo, a gente conseguir fazer o prazo, né, cumprir cada prazo que o FNDE disponibiliza, porque para não haver perdas de recursos para a escola, em nenhum dos programas que a escola tem a seu favor. Então, não deixem de estar acessando esses links, de estar fazendo leitura dos materiais, né, para que isso possa também ajudar vocês no gerenciamento do conselho, e, claro, fazer sempre essa divisão de tarefas, de responsabilidades de cada conselheiro que está presente. Alguém levantou a mão? Me quer falar ou quer? Bom dia. Oi, Cláudia. Olá. Eu levantei a mão. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia. Cláudia, só para esclarecer, se as dúvidas sobre a FNDE também vão passar para a GEPREC, porque o professor Hélio Pena Bahia, eu acredito que é do município de Melgaço, que já estive lá na escola Tancredo Neves, na verdade não foi uma pergunta. Ele falou que, de acordo com a FNDE, ele está com pendência de 2018, mas que já foi resolvido. Porém, mesmo assim, ele continua sem receber os recursos, não foram repassados. Tem alguma orientação para ele, algum contato do FNDE para ajudar? O FNDE, na verdade, ele tem um 0800, né? Um momentinho aqui que eu vou já dar uma pesquisada. Bom,
Eu tive uma dúvida e fiz um contato via e-mail com FNDE e eles me responderam, do jeito deles, mas me responderam, né? Então, deixa eu só entrar aqui para verificar, porque eu estou acessando aqui. Ó. É aquele famoso pdde@fnde.gov.br. Quando você acessa esse site, você faz uma pergunta lá, como eu fiz, que eu queria uma pergunta, e eles mandam o passo a passo onde você vai encontrar aquilo. Eles não te dizem diretamente o que é e aonde e o que é, como resolver aquele problema. Eles só te mandam um esquema de como encontrar aquela sua pergunta. Então, é esse. É o pdde@fnde.gov.br. Bom, Esse site. no próprio site do FNDE há uma série de números disponíveis, né? Acabei de colocar aí para vocês, inclusive o 0800. Mas também tem essa questão do contato via online, né? Porque eles também têm chat. Tem uma pergunta aí da Gina, não sei se a Cláudia já viu, sobre Sim, pode dizer. A lei que regulariza a eleição da direção das escolas. Teve mudança? É a 7855. Não houve mudança. A lei continua em vigor, tá? Essa lei, ela só pode ser modificada, digamos assim, ou derrubada pelo próprio governador, porque é uma lei governamental. Foi criada no governo do Simão Jatene, do governador Simão Jatene, e aprovada pela Câmara, né, dos Deputados. Então, é uma lei. Ela está em vigor porque, até o presente momento, para fazer qualquer modificação, ela tem que voltar, ela tem que passar pela Assembleia Legislativa, para ser modificada numa votação lá de deputados, para ser sancionada pelo governador. Então, não é uma portaria que foi criada pela SEDUC, é uma lei governamental, então ela continua em vigor até que se modifique, que o novo modifique, sancione pela Assembleia, tá bom? Bom, em relação à questão da eleição, já que houve aqui também essa citação aqui da questão da eleição. Eu não sei como é que as escolas estão também se organizando nesse sentido, mas a nossa orientação aqui é também que esse processo ele siga todo o protocolo de segurança, né? Que a escola que vai fazer, ela faça todo um protocolo de como ela vai proceder, do que ela vai disponibilizar para garantir a não contaminação, né, do coronavírus. Então, antes de iniciar qualquer processo de eleição dessas tratativas, juntamente com a comunidade escolar, o ideal é que a escola encaminhe para a SEDUC, né, como ela vai realizar essa eleição no contexto da pandemia, colocando todo o seu protocolo de segurança dentro das normativas dos decretos que estiverem vigentes nos seus municípios e também do Estado, né? Tem que estar aí interligado esses dois decretos, tanto municipal quanto estadual, a questão do bandeiramento, a questão do protocolo de segurança, tá? Aí vocês podem encaminhar para a gente, para a CAEC, né? Para que a gente possa, juntamente com a Secretaria de Junta de Ensino, dar o procedimento e as orientações necessárias para se fazer a questão da eleição de direção escolar. Certo?
Bom, eu estou vendo aqui que não surgiram mais perguntas. Alguém gostaria de ter a palavra? Está aberto, né? Para qualquer uma dos colegas que aqui estão, né? Aliás, somos colegas porque todos nós somos SEDUC. Se alguém gostaria de comentar, de fazer alguma observação, alguma pergunta, algum questionamento, você pode ligar o microfone e fazer a pergunta. Bom dia. E uma pergunta aqui. Itaúri Santarém, desculpa. Certo, Não, pode falar. Tá. Bom, eu acompanho aqui na URI de Santarém os processos eleitorais também, e existe falamos da lei aí, né, a professora Marli falou da lei, e existe, salvo engano, o artigo 3º da lei, que coloca como pré-requisito da escola 3 situações: adimplência de prestação de contas, plano, o PPP atualizado, e a regularização de custos, né? São pré-requisitos, segundo a lei, para que a gente possa iniciar um processo de eleição. Até 2018, existia, posso estar enganado, mas a percepção que eu tinha aqui em Santarém é que até 2018 existia uma flexibilização no sentido do cumprimento desse artigo 3º. Como assim essa flexibilização? Os processos eleitorais eram encaminhados, e se as pendências do processo fossem baseadas nesse artigo 3º, nesses 3 pontos, a portaria do diretor saía e o diretor, então, passava a trabalhar para regularizar essas pendências. Então, nós tivemos várias portarias em Santarém de diretores, mesmo com as pendências desse artigo 3º. Em 2018, então, houve, pelo que eu percebi, uma maior rigidez na cobrança desse artigo, e o que acabou atrasando as portarias. Então, a minha pergunta né, especificamente esse artigo 3º, essa minha percepção de que ele está sendo cobrado assim de uma forma mais rígida na análise do processo, ela procede, né? É ela que, do meu ponto de vista, pode estar inviabilizando portaria de direção? Bom, eu vou responder por mim, que sempre faço também análise de conselho a partir de 2019. Esse artigo 3º, ele é colocado como requisito, assim como, se eu não me engano, o 11. Eles são basilares da eleição, né? É claro que lá o que compete ao conselho escolar e à comissão eleitoral, elas também são importantes. Mas esses dois, eles funcionam como obrigatoriedade. Porque, assim, do ponto de vista, por exemplo, dos candidatos, realmente seria injusto, porque eles estão pleiteando vagas naquela escola, e que são totalmente fora digamos assim, da sua responsabilidade direta, se um conselho ou não, anterior até, deixou inadimplente a situação. Mas o que acontece também é que a gente precisa começar a ter a questão da responsabilidade, né? O próximo conselho que assumir, ou a próxima direção que assumir essa escola, ela já tem que assumir a partir daí de que ela já teve a dificuldade de ter esse acesso à direção da escola por conta de uma não prestação de conta, por conta de uma situação, e que esse fato não venha a se repetir de novo, né? Não venha a acontecer novamente. É claro que esse pré-requisito, ele prejudica nesse sentido, mas a gente tem que ter, ao menos, alguma situação de que aquela escola precisa ser regularizada. Por mais que isso seja injusto com os candidatos. Acredito que tenha sido justamente isso que foi colocado como requisito. E em relação à questão das portarias, né? Quando a gente percebe a análise do processo e vê que a escola ela está sem direção, né? Não tem diretor, não tem vice,
mas aqueles candidatos que participaram do processo, né, eles estão todos habilitados lá dentro do requisito 11, do artigo 11, a gente recomenda, aqui, pelo menos da CAEP, a gente sempre recomenda que façam o ato discricionário daquelas pessoas que conseguiram ser eleitas, né, elas conseguiram a votação, que elas sejam, ao menos interinamente, até que se possa conseguir resolver as pendências. A gente sempre encaminha, nunca a gente dá o não definitivo. A gente sempre coloca que, apesar de não ter cumprido o artigo tal ou o artigo um ou outro, a gente recomenda que seja nomeado, se, claro, tiver cumprido lá a habilitação, que os candidatos possam ser nomeados interinamente, né? Para até que possa se resolver aquelas pendências. Esse tem sido sempre o nosso posicionamento aqui. Né? Vou deixar também com a Marli, porque ela está mais tempo nessas análises de eleição, mas é essa a postura que a gente toma aqui. Bom, deixa eu só complementar aqui. Esses 3 requisitos, eles existem e sempre foram exigidos, desde o início da lei, tá? Essa lei é de 12 de maio de 2014, e desde aí que foi aprovado, as escolas tiveram uma certa dificuldade de implementar essa lei, por conta desses 3 requisitos, tá? Na época, foi em 2015, que eu fiz uma visita a alguns municípios e polos, juntamente com a GEPREC, e nós detectamos que tinha muitas escolas querendo colocar na prática, né, a lei, que já estava em vigor, tá? Só que o intuito dessa viagem foi para ajudar as escolas nas inadimplências, que estava muito alto. E aí nós conseguimos, a GEPREC, de uma maneira bem prática, conseguiu ajudar essas escolas, às vezes era falta de documentos, enfim. E aí elas puderam seguir com essa lei, fazendo as suas eleições. E nós sabemos que teve um período aí de prorrogação do Conselho Estadual de Educação, que tinha muita escola que estava com a sua validade, digamos, vencida. E aí foi feita uma relação de escolas, isso aí foi até publicado em Diário Oficial, de vez em quando é publicado a prorrogação, né, porque os requisitos é o quê? Está em dias, né, a escola está no seu Conselho Estadual de Educação em dia, não está inadimplente e está com o conselho ativo e com seu PPP ativo. Essas são as exigências da lei. O que aconteceu quando essa lei foi implementada? A gente, através das análises que eram mandadas para a CAEC, era feita uma nota técnica, nós fazíamos análise do processo e detectamos alguns problemas. Ou ela estava com falta de prestação de contas, ou ela estava com PPP vencido, enfim, a gente detectava e passava para o gabinete. Então, é feita uma nota técnica, até hoje, é feita uma nota técnica e passada para o gabinete. O gabinete é que vai tomar as decisões. Então, se é colocado aí que no passado aí foi acatado, foi nomeado diretor via eleição, mesmo não estando cumprindo um desses itens, então foi uma determinação do gabinete, tá? Porque todo mundo sabe que quando não há eleição para direção, essa é uma determinação, como é que a gente chama? Me ajuda aí, Cláudia. Uma decisão da secretária, tá? É um ato discricionário da secretária. Ato discricionário. Tá? Certo, é um ato discricionário. Então, se é colocado, se está lá
na nota técnica da CAEC que faltou isso, faltou aquilo, que não está de acordo, a eleição aconteceu, mas foi detectado que houve alguma falha, a gente passa para o gabinete. Se o gabinete quiser acatar o nome daquelas pessoas para a direção de escola ou vice-direção, isso aí já é um ato decisório de gabinete, tá? Mas que a lei continua em vigor e a gente continua analisando todos os processos que chegam na CAEC pela lei, pelo que ela consta, pelo que ela orienta, tá? Então, pode ser que você falou que alguns atos foram acatados, mesmo com algum problema. A gente sabe que a sugestão de nome feita para a direção de escola, feita por tanto gestor como por Casa Civil, isso ocorre, tá? Isso às vezes é acatada pelo gabinete da secretária, tá bom? Então, mas a análise de uma eleição continua feito baseada na lei, tá? Então, é só para esclarecer esse ponto que foi colocado aí, que por algum motivo, por alguma urgência, o gabinete pode ter acatado e depois colocado lá, ser dirimido aqueles problemas que faltou lá na eleição, tipo, até atualizado o PPP, ou a inadimplência ter se concretizado lá, através de uma prestação de contas, ou falta de um documento lá, e assim sucessivamente, tá bom? Em relação ainda à questão da eleição, estão solicitando aqui que a gente mande as portarias e as orientações. Bom, a gente disponibiliza uma cartilha, na qual foi elaborada aqui pela equipe da CAEC, tá? Que tem todas as nossas orientações, como proceder, tanto na eleição, para a questão de direção, quanto questões do conselho. Mas a gente só tem a questão atual, que é a questão da pandemia, né? Então, a gente tem que, como eu já falei, temos que verificar os decretos para poder proceder à questão da eleição, e a escola ela tem que ter esse protocolo, né? Tem que nos enviar com antecedência de como é que ela vai fazer o seu protocolo de segurança para proceder à eleição na sua escola, sem esquecer os decretos, tanto municipal quanto estadual, que for orientado. A gente vai trabalhar, além da questão da legislação própria da eleição, mas a gente também vai agora trabalhar com a questão dos decretos, tá? Além do decreto, não foi citado aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mas existe também uma resolução do próprio Conselho Estadual de Educação sobre a questão lá da habilitação dos candidatos, tá? E o nosso jurídico aqui da SEDUC, ele já referendou também essa resolução do Conselho. Ela não consta na lei, né? Ela não consta diretamente na lei explicitamente, mas já houve essa resolução, que, se eu não me engano, é a 001 de 2010. Eu não estou bem lembrado da data, mas qualquer coisa a gente vai encaminhar também para as URIs, né? Que é sobre a questão da habilitação dos candidatos terem a pós-graduação em gestão escolar, né? O próprio jurídico da SEDUC já se posicionou, né? Porque uma vez ele busca também desde lá da LDB, ele traz a LDB, traz inclusive um decreto estadual lá de 2013 e traz essa questão da resolução do Conselho. Gestão escolar, né, para aqueles que não têm licenciatura plena em pedagogia, para as demais áreas. Tá? Isso também deixar já em esclarecimento que também é uma exigência lá na habilitação dos candidatos. Então, como vocês podem ver, a gente trabalha analisando processos, mas passa por jurídico, tá? A gente tem o apoio de jurídico para estar
encaminhando esses processos de eleição para os gabinetes, tá? Então, como a Cláudia está colocando aí, quando a gente analisa, a gente também tem um respaldo do jurídico para estar auxiliando aqui a CAEC, não é só em eleição, em outros assuntos, tudo que é referente à CAEC, que a gente tenha dúvida na parte jurídica, a gente encaminha para o jurídico e tem um respaldo jurídico aí. O gabinete, tanto da SAEM quanto da secretária, eles só tomam as decisões baseados quando já está tudo baseado em lei, em assunto jurídico, enfim, a gente tem esse respaldo aí, tá bom? Só para esclarecer aí quem está nos escutando. Se alguém tiver mais alguma dúvida e queira compartilhar, esse é o momento. Ainda que a gente não tenha condições de respondê-la, a gente pode estar encaminhando, mas é importante que as dúvidas elas sejam socializadas, né? Porque só assim a gente pode buscar um direcionamento. Se nós não temos o conhecimento daquela informação, a gente pode buscar para estar orientando. Assim como eu sempre estou recomendando aqui desde o início desse evento, né? Temos sempre que buscar informação para poder basear o nosso trabalho, né? Porque a gente é servidor público, e a gente tem que fazer tudo que estiver dentro da lei. Bom, eu vou só lembrar aqui que nós vamos estar disponibilizando a cartilha, a gente vai reforçar mais uma vez para os polos e para as escolas que quiserem, a gente também manda, se vocês solicitarem, mesmo não solicitando, a gente disponibiliza mais uma vez esse material aí para os polos, estarem enviando para suas escolas, tá? Geralmente, quando a gente faz uma live dessa, ou quando a gente faz uma capacitação sobre conselho escolar, sobre eleição, alguns esclarecimentos, a gente, logo em seguida, a gente reforça, mandando de novo o material. Por conta do polo ou da escola, sempre ter esse material em mãos, tá fazendo uma leitura, né? E do que a gente tem de material atualizado, a gente manda também. E aí, através da leitura desse material, de cartilha, de lei, de resolução, que a gente tiver aqui de material, é que a escola vai poder estar tirando suas dúvidas, dando uma leitura, e aí a gente vai esclarecendo via e-mail, porque a gente só informa aqui que nós tínhamos um planejamento de viagem, né, para acontecer, para fazer esses esclarecimentos em loco mesmo, nos polos ou em alguns municípios. Só que por conta da pandemia que aconteceu iniciou no início de 2020 e ainda continua, nós estamos impedidos de viajar, não tem nenhum planejamento agora, nesse momento. Nós estamos aguardando que as coisas melhorem, né, a pandemia diminua, para a gente poder estar dando prosseguimento aí nossas andanças aí pelos polos, nossos planejamentos aí, nossas capacitações. Então, mas enquanto isso, a CAEC, ela acionando o e-mail da CAEC, a gente manda todo o material, tá bom? Bom, vocês também recomendo que, além de vocês acessarem o site da FNDE para a questão dos manuais, dos tutoriais e tudo, também se inscrevam no canal da FNDE, porque sempre há muitos webinários, muitas palestras, já falei aqui no início da nossa transmissão, que vocês podem estar utilizando para ajudar na condução do conselho, né?
Quem não assistiu os 2 dias, 5 e 6 de maio, do webinário, é importante que assista. Foi colocado toda a questão dos programas atuais que o FNDE está disponibilizando para 2020, 2021, as adesões, os períodos que é para aderir, que programas aderir, o que é o programa, cada um que está, né? Principalmente vocês que são da escola, que estão nos municípios, podem estar tendo acesso a questões específicas para áreas do campo, né? Se as escolas não têm, isso é importante. Se inscrevam no canal deles também, do FNDE, para estar recebendo as atualizações dessas resoluções, porque toda vez que há essas resoluções, eles editam resoluções, eles fazem de esclarecimento. Existe a questão do SIGPC, que também é aberto ao público, que pode ser feita consulta. Então, não é por falta de material e de orientação que o conselho ele tem que ser paralisado, ao contrário. A gente tem que se empoderar para cada dia mais fazer uma boa gestão. Se alguém não tem mais alguma dúvida e quiser fazer alguma consideração, né, nós estamos aqui abertos. Pode falar, Lívia. A Lília pode falar. Oi, bom dia. Bom dia, Lívia. É só uma dúvida, amor. Em relação, quando a gente entrega a prestação de conta, mas isso é para o GEPREC, não é para vocês. Entrega. Pra gente. Mas eu vou terminar. Quem sabe vocês não sabem me dizer. A gente envia a prestação de conta e vem, está em diligência a nossa prestação de conta. Aí a gente faz o que estão pedindo e devolve. Essa demora a responder, porque é a Cláudia que manda a gente fazer isso, tem o nome da Cláudia lá embaixo, e ninguém atende. E aí eu queria saber se tem muitos dias para corrigir o que eles estão pedindo. Eu não sei qual é o prazo dessas diligências, tá? Porque até onde eu conheço as diligências é quando a GEPREC manda para o FNDE e eles encontram algum problema naquela prestação e eles devolvem para ser feita uma diligência. E aí eu não sei qual é esse prazo aí, realmente. Mas já tem muito tempo esse prazo? Não. Não tem. Tem uns 2 dias que foi respondido, que veio perguntando, que veio para consertar. Não, Outra pergunta, em relação a uma escola anexa, que agora que a gente viu que tem PDDE para ela. Só que lá não tem conselho escolar. Aí eu queria saber, assim, o primeiro passo para se fazer, porque é 40 quilômetros daqui, é de Peixe-Boi que eu estou falando, tá? Ela é uma escola bem distante. Urubuquara? Não, no Urubuquara ainda é pertinho. Não, é pertinho. Não, é Tauarizinho o nome. Conheço Tauarizinho. E tu conhece Urubuquara? Conheço Urubuquara e Tauarizinho. Que legal. Quantos alunos tem nesse anexo? Tem 139, se não falha a memória. Tem mais de 100. Eu sempre reclamei de não ter vindo PDDE para lá, mas aí eu não sabia. Quando eu fui consultar... Não, se eu não me engano, ele recebe o PDDE básico, né? E é justamente o per capita, o per capita e o básico. Ele não vai receber os demais, porque é obrigatório para os demais programas ter a constituição do conselho. Só tem um anexo lá em Tauarizinho? É só ensino médio, tá? Que eu estou falando, porque lá só funciona numa escola do município. Eles cedem 3 salas de aula. Aí a gente trabalha lá, com 4 turmas, do ensino médio somente. E vocês usam toda a demais estrutura do município, de pessoal? Só que a gente é muito limitado lá. As impressoras que tem lá a gente não pode usar, né? Os armários, tudo lá é do município. É muito pequena a escola para a gente. Aí a gente acaba tendo que comprar nossos armários para estocar nossas coisas. Eu não tenho como deixar a minha impressora lá, o meu computador, porque é daqui da sede. E comprando lá, deixando os membros de lá, né, reparando, fica mais fácil, fica mais viável. Aí eu queria, para não perder, né, essa verba, porque já é tão difícil.
Tudo que eles precisam lá, eu tiro daqui da sede. Eu compro para a sede, mas acabo gastando lá. Mas e esse básico deles? Você não está tendo acesso O quê? ao PDDE básico deles? Eu nunca gastei, não sabia que não tem conselho, como é que a gente ia mexer, né? Não existe o conselho, existe a disponibilidade lá do gasto. Tá lá, 3 mil e pouco. Mas a gente nunca nem sabia que tinha. Estou lhe falando que eu fui ver esse ano, que tinha recurso para lá. Porque assim, todas as escolas que têm, elas já têm INEP, esse anexo? Tem INEP. A questão é que ele 15, não tem corpo técnico e nem administrativo. A diretora de lá sou eu, daqui da sede, não tem vice-diretor, só tem um assistente administrativo, que é uma professora readaptada, que era municipalizada, e passou para a Folha do Estado, e Mas ela me ajuda lá. Você também é diretora da sede? Sou. E não tem a disponibilidade de uma vice para lá? Tem, mas o que era vice foi para outro município, ser diretor. Aí eu fiquei sem. Porque assim, poderia se constituir consórcio, mas já ultrapassou o quantitativo de 100 alunos, não é? Sim. Você pode constituir o conselho com o administrativo que tiver, com o corpo técnico que a escola tem, e com os pais de alunos e os alunos. Sim. Através de uma aclamação, né? Você pode constituir um conselho, sim. Sim. Eu ouvi agora há pouco que pode ser através de aclamação, com convite, mais fácil, mais viável, né, de fazer. Aí só assim que eu vou poder usar o recurso, né? Eu vou Você vai ter acesso a esse recurso e também vai poder programar os demais programas do FNDE também. Tá certo. Eu vi educação conectada lá. Se fosse menos de 100 alunos, já você poderia consorciar com a escola sede. Mas não. Mas já ultrapassa o quantitativo, né? É até 99 para fazer consórcio. Né? Aí faria o consórcio diretamente com o CNPJ da escola sede. Mas aí já ultrapassou o quantitativo de consórcio. Então, tem que constituir mesmo uma unidade. Tá, isso tem prazo, eu já posso começar amanhã, se eu quiser. Já pode. A gente está, nesse tempo de pandemia, a gente está verificando que pode ser feito tudo online, como nós estamos fazendo aqui. Você pode conversar, você deve ter o contato dos pais, dos alunos, já iniciar a conversa com eles para quem pode se disponibilizar a fazer parte do conselho. Tá certo. Tá bom. Era isso. Obrigada, pessoal. Nada. Muito legal a live. Muito... Cláudia. Eu que agradeço por estarem Parabéns. aqui. Tá? Cláudia. O professor Eno quer falar. Pode falar. Uma curiosidade aqui que eu gostaria de informar aos nossos colegas. Segundo a portaria interministerial do MEC número 1, de 31 de março de 2021, que estabeleceu os parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? Para o estado do Pará este ano, só para vocês terem uma ideia, estou vendo a professora dizer aí que tem mais de 100 alunos na localidade, e é zona rural, né? Então, para o estado do Pará, creche integral é 4 por ano, né? Por aluno, R$ 4.898,68. Para pré-escola integral, o mesmo valor. Pré-escola parcial, 4.165, né? Séries iniciais urbanas, só bota aqui, séries iniciais rural é 4.333,45 centavos, né? Séries finais rural 4.531, ou seja, o recurso ele é bem expressivo, é diferenciado em relação às escolas urbanas, né? Então há necessidade de só organizar e verificar se o INEP dessa escola já está classificada como educação do campo, e aí, então, esse é o valor que o poder público tem para disponibilizar e manter as escolas nessa localidade, tá ok?
Exatamente, professor. Que bom que você trouxe essa informação em termos de valores, que às vezes a gente acaba passando batido em relação a eles, porque o FNDE sempre está emitindo essas resoluções. Por isso que eu digo que é importante que a gente tenha sempre a busca da informação para que as nossas escolas que estão nas áreas rurais, elas não venham a perder recursos. Que a educação, ela não nós não estamos aqui assumindo o papel da educação apenas no sentido da instrução, de instruir a disciplina matemática, português, né? Nós estamos também assumindo, somos nós também que fazemos a escola e assumimos a função social dela, né? Então, a gente está aqui também lutando em prol da educação, não só na questão de eu ir para a sala de aula e dar a minha aula para o meu aluno, mas somos nós também que somos chamados a compor, né, a educação de um modo geral. E faz parte dessa nossa missão também garantir que cada escola ela consiga ter acesso a esse recurso que já lhe é destinado, né? Todos os dias, cada um de nós aqui que pagamos nossos impostos compõe esse recurso. Ele não é um recurso de governo, né? Ele é um recurso que é advindo do nosso pagamento de impostos, das nossas próprias obrigações que temos diante da sociedade. Então, nada mais justo que a gente também faça essa devolução para a sociedade, para que a gente possa oferecer não só a questão do ensino, mas também de uma estrutura, de uma adequação para os nossos alunos. Temos merenda, temos a questão do transporte, a gente precisa sempre estar buscando, né? Se a gente sabe que o recurso existe, nós jamais poderemos abrir mão de estar em busca dele, para estar dando essa melhoria, não só a questão da educação, mas também para a própria infraestrutura dessa escola para receber esse aluno. Isso tudo vai contribuir lá na questão da aprendizagem, na questão da evasão escolar, na questão da permanência do aluno, tudo vai contribuir para que a comunidade esteja presente também na escola. Então, a gente não pode abrir mão de ter um conselho escolar pela sua importância que tem na questão da educação. Se alguém mais quer fazer alguma consideração, está em aberto, senão poderemos estar encerrando a nossa transmissão. Eu sempre coloco nas minhas falas que a CAEC se coloca sempre à disposição. A gente sabe que, às vezes, a gente fala, mas fica algumas dúvidas. Então, para que a escola leve para uma reunião de conselho escolar, ou para que faça uma formação de conselho escolar, uma eleição de direção, tudo é necessário que a escola esteja com material em mãos, através de uma leitura, e aí possa estar entrando em contato com o e-mail da CAEC e tirando as dúvidas. O que pode, o que não pode, tá? As dúvidas jurídicas ou financeiras, a gente encaminha para os setores competentes, tá? E o que a gente tiver de orientação administrativa, pedagógica, a gente já responde no e-mail. Por que é importante as escolas terem essas orientações no e-mail? Porque os e-mails são institucionais, tá? Nós estamos com uma certa dificuldade de, às vezes, falar pelo telefone. A gente está, por conta da portaria governamental, tem muitos técnicos e servidores em home office, tá? Não estão indo para a SEDUC. A gente está fazendo um revezamento, mas os que estão lá podem estar passando para os que estão em casa as dúvidas referentes a cada, digamos, a cada assunto, tá? E a gente que está em casa, às vezes, dá esse suporte para quem está na sede, tá? Mas a gente não deixa de responder. Pode ser via e-mail ou via processo do pai, tá? Então, da minha parte aqui, eu sempre me coloco à disposição da coordenação
e das escolas, dos polos, para estar dirimindo algumas dúvidas da área administrativa e pedagógica e do que a gente não sabe, ou se sabe não pode estar respondendo, a gente faz os encaminhamentos para os setores competentes, tá bom? Então, só agradecendo aí quem estava participando, eu espero ter contribuído com a minha fala. A gente sabe da dificuldade que as escolas estão tendo nesse período de pandemia, né? É um todo, né? A gente está com dificuldade de estar com as pessoas dentro da escola. A gente sabe que tem muitos professores, muitos técnicos passando por problemas na pandemia, né? Tivemos perdas tanto na parte profissional quanto na parte familiar. Então, a gente está nesse período difícil, mas o que a gente puder estar ajudando as escolas, a gente está aqui à disposição, tá bom? Então, eu espero ter contribuído e a gente fica sempre à disposição de estar enviando reforço que a gente vai mandar, vai fazer esse reforço de envio de material para os polos e para as escolas que estarem solicitando esse material, tá? Então, é isso que eu queria colocar. Se alguém tiver alguma coisa a falar ainda, me coloco aqui à disposição. Mais alguma coisa? Bom, diante do avançar da hora também, ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer ou alguma questão, né? A gente aqui da CAEC já agradece a cada Eu vi a USE 9 solicitando. Eu vou só reforçar que nós vamos mandar para todas as URIs e USE, tá? Principalmente das URIs, porque nós já mandamos para as USEs, tá? Mas a gente não cansa de fazer esse trabalho, de estar mandando sempre material atualizado, tá? Então, a gente vai mandar para todas as URIs, tá bom? Vou disponibilizar também o nosso número, né, que é o 3201-5036. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar também nos ligando, né? A gente está com o nosso ramal disponível. Assim como cada um de nós que aqui está também, temos o nosso e-mail. Vou também deixar aqui para que vocês possam também acessar, tá? E sempre lembrando que a gente está aqui à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas e entrar sempre em contato quando a gente puder aqui, a gente ajudar. Se nós não conseguirmos, a gente direciona a quem pode responder, né? A gente sempre está se colocando aqui que é importante que tenhamos a informação. Se a gente não conseguir, a gente vai atrás de quem tem, mas não deixar sem resposta para que possa ajudar sempre o conselho escolar a seguir, né, a sua trajetória, né, em busca da melhoria da educação. Então é isso. Alguém pediu um WhatsApp aí, né? Um número de WhatsApp. Quem está escrevendo aí pela CAEC? Eu. Coloca meu número. Tu tens acesso aí? Tá, ok. Vou colocar. Coloca aí. Tá. Não tem problema. É número particular, mas eu respondo. É 9 o quê? 9 do seu? Não, o número do WhatsApp. Ah, tá. 981-22-2360. É 2263? 981-22-2360.
Vou deixar o meu também aqui, tá? Também não tem problema. Para que vocês possam estar entrando em contato em dúvida. Tá certo? Então, eu já agradeço, né, a disponibilização de cada um aqui do seu tempo, que está aqui em busca de informação, e espero que possamos nos encontrar em outro momento, né, possamos estar indo aos seus municípios, fazer até uma capacitação presencial, assim que possível, né, para tirar mais dúvidas e seguir no trabalho. Se ninguém mais tem nada a colocar, vamos dar por encerrada a transmissão. Bom dia a todos e todas.